Agora a minha pergunta. Na minha avaliação, acho que a grande discussão dessa eleição é quem tem o melhor planejamento para o futebol do Flamengo. Eu acho que hoje a gente avançou em várias áreas, finanças, administração e tal. Temos que avançar mais sim, mas eu acho que a gente já não está como a gente estava em 2012, 2013, 2014. E aí, lá no seu plano de governo, eu fiz essa pergunta para todos os candidatos, você fala em mudar o organograma do futebol, né, implantando um conceito de comitê executivo de futebol. Aí a oposição fala que é um comitê de palpiteiros, essa coisa toda. Eu queria que você explicasse o organograma que você pretende implantar, o perfil desses membros do comitê e se os nomes dos membros desse comitê executivo de futebol já estão escolhidos. Tá. Então vamos lá. São vários os pontos que eu acho que passa a sua pergunta, né? Primeiro você fala na palavra planejamento, né? Uhum. Depois você falou dos palpiteiros, né? Isso. Palpiteiros e comitê, né? Ok, então eu vou começar pelo planejamento. Olha, gente, planejamento é apenas a primeira etapa de todo o processo de implantação de qualquer atividade que você vai ter. Então é o seguinte, as pessoas dizem o seguinte, não, porque faltou planejamento. Mas quando eu olho para o Flamengo, eu insisto nisso, eu acho que faltou muito mais do que planejamento. Porque papel, que eu costumo dizer, aceita tudo, tá certo? Já escutei isso também. Papel aceita tudo. Se né? cobrar, a pessoa aceita tudo. Papel aceita tudo. Exatamente. E planejamento, tá certo? Você pode fazer um bom planejamento, mas não adianta nada se você não tiver as pessoas que saibam executar, se você não tiver gestores que saibam avaliar e corrigir os problemas quando eles acontecem. Então, primeiro ponto que eu quero dizer é que eu acho que o problema do futebol do Flamengo passou muito além do planejamento. Para mim, e eu sempre dou o mesmo exemplo, que para mim é muito claro, que o ano passado, a gente chegou em outubro, você já vinha de um ano com o Eduardo acumulando a vice-presidência de futebol, e aí ele passa o bastão pro Lomba, em outubro do ano passado. E aí você teve um tempo para poder planejar as atividades do ano subsequente. E aí eu, sinceramente, eu não estou lá vendo qual é o planejamento do futebol que eles estão fazendo lá, mas, volto a dizer, se planejamento houve e foi bom, ele não foi bem executado, que é a próxima etapa dele. Por quê? Porque eu dou um exemplo muito simples, né? Nós não tivemos um técnico. Nós entramos em janeiro sem ter um técnico. Então vamos supor que a gente tenha feito esse planejamento e teve tempo para fazer, sim, de outubro até dezembro. A gente não conseguiu colocar um técnico no Flamengo. Nós colocamos o Carpegiani, tá certo, assumindo a posição de técnico, dizendo que não queria ser técnico, e lá ficou até a final do Campeonato Carioca. Aliás, final não, porque nós não jogamos a final, né? Até sermos eliminados antes da final do Campeonato Carioca. Pois é. E aí a gente pega, de novo, ainda dentro do aspecto execução, você diz o seguinte, não, tá bom, mas você teve mais 4 meses, sei lá, para você poder procurar um técnico. E aí, quando você substitui ele, você substitui por um assistente, que era um rapaz de 35 anos, quer dizer, promissor e tudo, um bom profissional e tudo, mas que não tem a senioridade e a experiência que se impõe a um técnico de um clube da dimensão do Flamengo, pelo menos na minha percepção, tá certo? Então vamos lá, planejamento a gente não viu se houve, é difícil você saber se o planejamento foi de fato feito, mas executado, se teve alguma coisa boa que foi planejada, executado não foi. Aí a gente vai para a próxima fase, vamos dizer assim, desse ciclo, que é a avaliação. Então, pelo menos se você está tendo maus resultados e você está vendo que a execução foi falha, a expectativa que as pessoas têm é que você chegue à seguinte conclusão: olha, errei aqui, errei ali, errei lá, eu vou precisar corrigir esses problemas. E o que deixa a gente mais embasbacado é que o discurso era sempre o mesmo, apesar das claras falhas de execução do projeto de futebol do Flamengo.
o que eles diziam é o seguinte: não, o trabalho é esse que está aí, é um trabalho muito bom, ele não vai mudar, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Então é o seguinte, então vamos dizer, planejamento a gente não sabe se teve, execução a gente já sabe que foi mal feita. A avaliação, na nossa percepção, foi feita de forma pior ainda, porque as pessoas não enxergaram nem os problemas que a execução deles estavam levando o Flamengo naquele momento. E aí vem a próxima fase, que é a atuação para tentar corrigir. Mas se você avalia que você não tem que fazer nada, você não atua e não corrige nada. Então, rapaz, assim, falar que o problema do Flamengo é planejamento, eu acho que é muito pouco. Eu acho que o problema do Flamengo é gestão do processo do futebol como um todo. Então esse é o primeiro ponto. E aí, meu amigo, é o seguinte: tudo passa por quem lidera esse processo. Qual é a liderança do processo? Porque para que você possa executar bem, você precisa de pessoas que conheçam aquilo ali, né? que saibam executar, que sejam de fato executores natos. E para você poder avaliar corretamente, você precisa de gente que tenha disposição de cobrar, de liderar, de cobrar quando os problemas ocorrerem. Mas ao contrário, quer dizer, o que a gente via era a existência dos protegidos. Não, pô, esse aqui tem que ficar, não, esse aqui é meu protegido, eu gosto muito de Joãozinho. Rapaz, eu falo o seguinte: você pode ser uma boa pessoa, você, assim, uma pessoa, a pessoa física que está ali, de repente, você não precisa atacar. Mas assim, quando você está sentado na cadeira de presidente, você não pode, entendeu, arrumar protegidos. Você tem que fazer o que tem que ser feito, gente, sob o risco de ficar tudo como está e você não consertar os problemas. Então, esse é um tremendo de um problema. A gente não via, vamos dizer assim, liderança, nem cobrança, e isso vem de cima, vem da própria estrutura de governança do clube. Então, além de todos esses processos, a gente tinha uma clara falha de liderança e de governança no clube, que passa pela cobrança de resultado. Esses resultados não eram cobrados, entendeu? Então, esse é um outro ponto importante. E aí eu acho que, assim, não era só o Eduardo que estava ali fazendo isso, eu acho que é toda a estrutura do futebol. Por quê? Porque o discurso era uníssono, era exatamente... Quando eu vi o Eduardo, eu vi o Lomba, eu vi o Diego falar, eu vi o Hever falar, eu via todo mundo falar. E claro, os demais refletindo o que vem de cima. Quanto mais você está embaixo, está refletindo o discurso de quem é o líder, ou pelo menos o chefe dele. Então, eu via isso como um tremendo de um problema. Eu estou me alongando aqui porque eu quero ser mais didático aqui, entendeu? E aí você falou também do comitê, dos palpiteiros, né? Então... Quem fala isso mas assim, deixa eu comentar. E aí eu vou falar um pouco do que a gente vai fazer. A gente vai fazer algumas mudanças, vamos dizer assim, na estrutura do futebol e no processo de tomada de decisão. Posso complementar para você começar a falar? Desde a saída do Moser, né, que teve a saída da eliminação do Carioca, a gente não tem um gerente de futebol, né? E dentro dessa estrutura você também iria incluir um gerente de futebol ou um supervisor, algo nesse sentido também? Você pode falar dentro da estrutura que você estava falando. Depende muito do perfil das pessoas que você vai colocar. Como diretor ligado à área de futebol, se você precisa ter isso. Eu acho que no caso do Moser, eu imagino que quem estava lá sentia essa necessidade na medida em que o Rodrigo Caetano, pelo menos para a percepção das pessoas de fora, ele não era uma pessoa de vestiário, de ir lá, de falar com os jogadores, ele era uma pessoa um pouco mais distante, né? Era uma pessoa mais de tentar pensar planejamento, falar com os empresários, e coisa que vai nas trocas de jogador e tudo isso, né? E aí faltava um pouco desse, quem faria este papel aí. Papel de transição ali. Exatamente. Bom, mas aqui, nos palpiteiros no comitê, deixa eu te dizer o que eu acho aí. Eu acho o seguinte, essa mudança de estrutura que eu estava comentando aqui com você, ela vai ser fundamental
para tentar corrigir alguns dos graves erros que a gente teve, quer dizer, de contratações essas que comprometeram volumes vultuosos do Flamengo, entendeu? Se nós fizermos aqui sim uma análise de custo-benefício dessas contratações, eu diria muito aquém do que a gente deveria esperar. Então, assim, a gente precisa dar mais independência ao departamento, vamos chamar assim, médico, mas é que eles chamam de centro de performance, não sei, que é onde você Centro tem de lá excelência e performance. onde você tem lá fisiologia e tal, tudo, preparação física, nutrição, tudo. Então ali, a gente precisa dar um pouco mais de independência dessa turma, porque me preocupa, por exemplo, quer dizer, entender como é que foram os pareceres favoráveis a uma série de jogadores que vinham continuamente jogando muito pouco no exterior, com uma série de lesões, né? E aí a relação custo-benefício, não pela qualidade técnica desses jogadores, não estou nem entrando nesse questionamento, né? Mas o retorno que eles acabam dando, entendeu? Se eles tiverem, vamos dizer assim, no Flamengo, o mesmo tipo de comportamento de contínuas lesões, como alguns casos a gente teve. O Rodolfo, o Hever também. Não vou personalizar, não vou aqui, eu chamo de fulanizar a discussão, mas eu estou discutindo assim, de forma mais ampla, né? Também eu diria o seguinte, né? Porque tudo estava centralizado na figura de uma pessoa só, que era o diretor de futebol. Quer dizer, eu acho que quando você bota um grupo de pessoas participando, mas aí tem que ser de uma forma ativa, né? Presente o tempo todo, dessa discussão, você bota mais cabeças pensando, algumas cabeças a mais pensando, e pode evitar, vamos dizer assim, decisões infelizes. E o problema dessas decisões infelizes é que às vezes essas contratações, além do grande valor de desembolso que o Flamengo tem na frente, ela acaba comprometendo o clube, vamos dizer assim, por muito tempo, porque são contratos longos. E que se o jogador começa a não performar, quer dizer, ele vai continuar ali na folha de pagamento do Flamengo e vai acabar onerando a folha por mais tempo, pelos anos seguintes, e aí prejudicando a melhoria, vamos dizer assim, do plantel do Flamengo. Então, eu volto a dizer, eu tenho uma expressão assim que eu sempre uso, que eu digo o seguinte, que o Flamengo não é, quer dizer, futebol não é ciência exata, não é matemática que 2 mais 2 igual a 4. Você sempre vai tentar buscar, às vezes, um jogador e o resultado que ele vai te dar não vai ser aquele exatamente esperado. Exatamente. Mas eu acho que na média, considerando o dinheiro investido pelo Flamengo e o retorno obtido, eu acho que a gente errou muito nos últimos tempos. E eu acho que aí um comitê, ele ajuda na medida em que você tem mais pessoas ali envolvidas para opinar. Em momentos onde um grande impacto no orçamento futuro do Flamengo pode estar sendo decidido, entendeu? Então a gente pode dizer o seguinte, vou usar um exemplo assim, a grosso modo, um exemplo. Estão lá decidindo sobre uma contratação, esse nome chega lá no comitê. Esse nome não chega no comitê, isso é uma outra coisa interessante, né? Como é que a gente quer fazer? Hoje o Flamengo tem lá um centro de inteligência de mercado que ele é voltado em parte para dentro do clube, onde as pessoas fazem avaliação dos seus jogadores, como é que eles estão se desempenhando, até para eventualmente identificar quando você tem a necessidade de melhoria em alguma posição do time, né? E você tem um grupo que faz a análise do mercado, identifica quem são os melhores jogadores para poder suprir aquela sua necessidade. Claro que ela avalia também os jogadores da base. A primeira avaliação é ver se a gente tem na base alguém que a gente pode colocar ali, né? Para poder suprir aquela deficiência que você tem. Então, esse pessoal, para mim, não pode reportar para quem identifica a necessidade, você entendeu? Quem identifica a necessidade é um, quem vai ao mercado buscar é outro. Porque isso evita que haja conflito de interesse. Então, essa é uma mudança que a gente vai fazer dentro da estrutura.
a gente vai retirar, vamos dizer, algumas atribuições do hoje todo super, hiper poderoso diretor de futebol, que centraliza, vamos dizer assim, todas as informações e decisões. Ele não decidiria mais sozinho, vamos dizer assim. Exato. Ele vai fazer a análise, ele vai ajudar no processo de identificação da necessidade, só que quem vai identificar profissionais no mercado e buscar esses profissionais no mercado não será ele. Vai ser em discussão com ele, mas não será necessariamente ele. Aí seria quem, no caso? O vice de futebol? Não, seria um outro diretor em paralelo que a gente vai colocar. Tá. Então, um exemplo, hoje a gente tem o Noval, não seria o Noval que... O papel do Noval será dividido em dois, vamos dizer assim. E isso aí teria, vamos dizer assim, a avaliação também desse comitê que não teria, vamos dizer assim, poder de decisão, tipo, o comitê decidiu isso. O comitê vai decidir, o comitê é formado por alguns profissionais, sendo que um deles é o vice-presidente de futebol. E esse vice-presidente de futebol, ele é contínuo lá, 24/7, mas ele, na verdade, é um membro do comitê e toda decisão não operacional de dia a dia, ele vai recorrer a esse comitê operacional. Porque é uma forma que a gente tem de dividir, vamos dizer assim, essa concentração de responsabilidades e de poderes, vamos dizer assim.